Em Franca, a Câmara busca medidas para obrigar a Prefeitura a pagar os repasses para as entidades por meio das emendas impositivas. Algumas estão desde janeiro sem receber verba, correm até o risco de encerrar as atividades. Vereadores de oposição e até mesmo da base governista subiram o tom nos últimos dias contra a Prefeitura de Franca por não cumprir a lei do orçamento impositivo, que obriga a administração a repassar recursos às entidades indicadas pelos vereadores. A Prefeitura tem dinheiro, tem recurso em caixa. A secretária de Finanças, antes de sair, deu uma entrevista onde disse que tem 54 milhões de reais de disponíveis. Então, tem dinheiro ali, né? As entidades precisam receber. Os vereadores fizeram a destinação, mas a Prefeitura não paga. A Prefeitura chegou a questionar a legalidade destas emendas e, na última segunda-feira, parlamentares estiveram no Tribunal de Contas do Estado, onde foi ressaltada a legalidade do orçamento impositivo. Após a visita dos vereadores, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo afirmou que vai emitir um alerta para a Prefeitura de Franca a respeito dos pagamentos. Caso não seja realizado, um novo alerta deve ser emitido. Após isso, a Câmara Municipal não descarta a hipótese de abrir uma comissão processante. Se o governo não cumprir, tem que ser aberta uma comissão processante. Não tem outro caminho. Falar, o prefeito tem que atender. Nós temos o direito aqui de cobrar, mas nós temos que ter atitude. Se esse pagamento não for efetuado nos próximos meses, em novembro, o tribunal volta novamente a Franca fazendo uma nova alerta para evitar qualquer consequência aí desagradável para o prefeito Gilson de Souza. O presidente do Hospital Psiquiátrico, Allan Kardec, vê com preocupação o não pagamento destes valores. O hospital, que está em Franca há quase 100 anos, deve passar por uma reformulação nos próximos anos, que só será possível com um repasse de 700 mil vindos destas emendas impositivas. Para fazermos essa modificação, nós estamos estimando um gasto na ordem de 3 milhões de reais. Hoje nós não temos esse recurso. Então é onde esse valor das emendas impositivas, que nos foi destinado pelos vereadores, compreendendo a necessidade que a casa tem, ele é importante para que a gente possa dar início a esse processo de reformulação. Para este cientista político, a falta de pagamento para o terceiro setor é grave, principalmente pela relevância dos serviços que são prestados. O Estado tem sim a obrigação de auxiliar, porque você não está auxiliando X ou Y, está auxiliando toda a sociedade da cidade de Franca. Irresponsabilidade, eu acho que deve ser pago, né? Tem que pagar. Eu acho que não deveria fechar. Aqui eles têm um projeto, né? Tem aula de música, tem artes marciais, tem de tudo. Então eu acho que não deveria, de jeito nenhum, vai fazer muita falta. Enquanto os pagamentos não são realizados, algumas entidades se viram obrigadas a diminuírem a quantidade de atendimento e correm o risco até mesmo de fecharem as portas. Fernando Lima, de Franca, para o Jornal da Clube. E agora, ao vivo, ele traz mais informações. Fernando? André, o assunto continua causando muita polêmica aqui em Franca, principalmente por conta das decisões da Câmara Municipal. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Antônio Menezes. Doutor, qual a gravidade desta falta de pagamento às entidades? Boa tarde. A gravidade principal é o descumprimento da lei orçamentária impositiva, que ela é vinculada e não opcional. E, em consequência, as entidades entendem que já têm direito a esse numerário e contam com ele para suas despesas no atendimento à população. Doutor, quais aí as irregularidades e as consequências do descumprimento de uma lei como esta? As irregularidades cometidas, o Estado... Hoje em dia, o Estado, na sua linha evolutiva, não aceita mais tal situação. Se impõe em crime de responsabilidade e, posteriormente, o enquadramento na lei de responsabilidade fiscal, chegando ao afastamento da autoridade que causou esse prejuízo aos cidadãos. E não é a ele ou a entidade somente, a falta de serviço aos cidadãos. Doutor, isso também mostra aí um certo descaso da Prefeitura com o terceiro setor? Sim, com certeza. Hoje em dia, a administração pública, de uma forma geral, necessita do terceiro setor para a prestação do serviço público. E esse convênio, essa forma de parceria, ela perde o crédito, porque se eu sei que efetivamente vou ter problemas financeiros, não dão um repasse lá no futuro, eu não vou aderir, não vou fazer convênio com o município para, posteriormente, eu ter uma responsabilização minha e não do ente estatal.
Qual que é a responsabilidade do vereador em um cenário como esse? O vereador ele tem que cobrar efetivamente o cumprimento do orçamento impositivo. Ele, nesse sentido, ele tem que abrir um processo administrativo de imputação para a criminalidade pela responsabilização do ato e, posteriormente, enviar à Justiça para que tome as providências devidas, independentemente da bandeira partidária que ele pertence. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E apesar de nós termos entrado em contato com a Prefeitura, eles não responderam os nossos questionamentos. Eu volto com você, André Costa. Até já, Fernando.